Demorar hoje, será? Olha. Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui para darmos início ao final do nosso grupo de estudos sobre o livro As 100 Linguagens da Criança, o volume 1. E hoje nós vamos conversar sobre todo o grupo e vamos partir então da base, que é o último capítulo 18, intitulado Para Onde Vamos Agora? Né? Já vou começar. Tá, então, na verdade, esse é um capítulo bem breve, né? E assim como os autores, eu acho que todos nós compartilhamos muito dos sentimentos que eles trazem, né? De muitas perguntas, né? De coisas que parecem óbvias na abordagem e por que a gente não consegue, dos perigos de se importar uma pedagogia para uma realidade que não é aonde a gente atua. Então, vários pontos assim, mas eu vou começar destacando ali já o que é dito bem no começo do capítulo sobre produzir uma criança reintegrada, né? E que basicamente essa ideia de que não seja uma criança investigadora solitária, né? Mas sim que vá aprender e desenvolver essas habilidades através das relações. Tanto que, inicialmente, enquanto o Malaguzzi ainda era vivo, a pedagogia que ele propunha era uma pedagogia relacional, né? E a partir dessa perspectiva pedagógica, que a comunidade, a sociedade na cidade de Reggio Emília, com seus professores e a comunidade escolar e as crianças, passa, então, a desenvolver essa abordagem que é participativa e que parte, então, da criança como protagonista dos processos. Né? Então, quando a gente fala essas coisas, eu até sempre brinco, né? Parece muito fácil ou então muito bonito, mas na verdade são conceitos bem difíceis de entender. No encontro de ontem, do livro Pedagogias da Infância, a gente estava comentando, né? Que infelizmente se tem uma ideia de que a pedagogia é fácil, né? De que é uma licenciatura fácil. E quando a gente para, então, para se dar conta de quanto material, quantos autores, quantas perspectivas, quantas abordagens a gente tem, e não só isso, né? Como a gente brinca, tem que entender também de arquitetura, tem que entender também de artes. Então, todas essas minúcias que compõem o trabalhar com crianças tornam a nossa profissão extremamente complexa e não fácil. Né? E bem isso, Led, né? A gente estava conversando no encontro de ontem. O que acontece é que, infelizmente, para muitas pessoas, professores, né, de pedagogia, e eu também vou colocar os da educação física, porque eu também estudo de educação física, e infelizmente isso é comum, eu vejo que tem professores e professoras que não entendem esse potencial que tem, né? Que tem na pedagogia, que tem na educação física, e só fazem ali o tá, ok, eu tenho que o meu papel aqui é cuidar dessas crianças, dar de comer, dar de mamar, mostrar as letras para eles, não, enfim, uma visão bem simplista que infelizmente é o que se tem, né, na sociedade como um todo. Daí a hora que tu vai ver a sociedade como um todo, não pode culpar, digamos, porque, né, as pessoas foram ensinadas dessa forma. Mas a hora que a gente, quanto professor, se coloca nisso, a gente tem que começar a ser mais crítico sobre isso, né? E ali no primeiro parágrafo que coloca, fala ali, né, de que no finalzinho pro parágrafo, a criança é um protagonista. E eu achei que ele ia retomar sobre isso, mas não retomou. Eles, né, a Carolyn e o George. Eu achei que eles iam retomar, mas não retomaram. Mas eu achei interessante que, não sei se foi só uma questão da tradução, enfim, mas eu acho que botaram, tipo, um protagonista, e eu anotei, tipo, a criança não é o protagonista, a criança não tá lá sozinha no universo, não, ela vai, o que vai funcionar é a relação que essa criança vai estabelecer com as outras crianças, e a relação que o adulto também vai conversar com essa criança, né, então, a gente participou, eu e a Lady, de um seminário, e daí tinha uma moça de Portugal, né, falando sobre a questão do que a criança é central, ela não é o centro do processo, então a gente tem que ver essas relações, né, que existem. E só uma observação, antes de eu falar, que a gente não falou no começo, e eu tô vendo que tem algumas pessoas que não são do grupo,
Vocês não precisam esperar terminar quando quiserem trazer alguma contribuição, algum questionamento. Fiquem à vontade para abrir o microfone, ou se alguém está falando, pode usar a ferramenta levantar a mão, que em seguida a gente passa a palavra. Mas pegando esse gancho do Bernardo sobre ser um protagonista, eu não tenho certeza agora, mas acho que foi no capítulo entre o 14 e o 15, agora eu não lembro exatamente qual, do livro deste mesmo, que traz, então, uma perspectiva da forma como o trabalho é desenvolvido pelos professores, né? E aí a gente começa a enxergar, porque inicialmente a visão que eu tinha, quando comecei a estudar abordagem, é que os professores, eles preparavam, o 10 e o 11, Bernardo colocou, preparavam os espaços, as provocações, mas não interferiam verbalmente, por exemplo, né? Com alguma questão, instigando ou provocando alguma curiosidade, que eles iam só alimentando essa conversa das crianças para que se desenvolvesse, então, interesse que é individual e coletivo. Acho que quando se traz essa questão do protagonista, eles estão falando da criança enquanto indivíduo, da criança enquanto relação com os pares, das famílias, né, e dos professores. E aí, na leitura desses capítulos, que é o 10 e o 11, também aparece, né, que quando necessário, o professor vai sim trazer questões, inclusive quando é uma coisa do interesse dele, né. Não que isso signifique que eu, Lediane, quero agora estudar tal coisa, ver como as crianças vão se relacionar com isso, então eu vou provocar eles a irem por esse caminho. Eu posso até tentar, mas, de fato, se vai se concretizar esse interesse, se vai ser possível desenvolver o projeto, aí vai depender das respostas e da minha maneira de escutar essas crianças, né? E, principalmente, que no final desse capítulo traz ali uma das questões, que é o documentar e documentar, né? É conseguir conversar com as crianças, com as famílias e com os professores sobre o que acontece dentro daquele grupo de crianças da sala, enfim, da escola. Não, e essa questão do documentar, achei engraçado, né? Que eles colocaram, tipo, 3 vezes, não era assim, é importante documentar, não botaram, tipo, documentar, né? Documente. E me lembrou agora, hoje, que teve, hoje, as crianças brincaram com luz e tal, e eu ofereci para eles brincarem. Ele teve umas crianças que né, já tinham oferecido algumas vezes, e isso que é importante, né? Não foi a primeira vez, foi, sei lá, a terceira ou quarta vez que eu ofereci essa mesma proposta para as crianças. Ele já sabia que a hora que ele apontava assim a lanterna, fazia luz no teto, a luz na parede, então tu via a felicidade dele entendendo como é que funcionava, né? E eu falei assim para a mãe dele, quando ele estava indo embora, tipo, ele brincou bastante com a luz, quero ver se eu uso o mural perto da sala para mostrar para as famílias. Ela falou, sim, eu quero, adoro ver foto deles, porque é bem isso de que daqui a pouco, se eu conseguir botar uma foto e uma breve explicação, eu vou estar documentando o que a criança vai fazer, e não vai ser só uma mini história, né, algo tão elaborado, vai ser, sei lá, uma foto com dizer o que aconteceu, né, de que a gente tem que começar a se adaptar também, tipo, as mini histórias são uma forma de documentação mega válida, mas daqui a pouco existem outras, né, não pode ser não precisa ser a única forma, né. Outra coisa que eu notei, assim, que é ali da 283, e é assim, viu? A gente não precisa ficar, né, seguindo as páginas. Só que eu botei ali na metade da segunda coluna, tá? Assim, ó. Mesmo com todo o dinheiro, liberdade e recursos que desejamos, não podemos fazer tudo completamente novo ou importar exatamente o que fazem em Reggio Emília. E eu concordo com essa frase e tal, só que eu acho que às vezes as pessoas dizem assim, mas isso só acontece lá na Itália, porque a Itália tem dinheiro, a Itália é um país evoluído economicamente, socialmente, culturalmente, artisticamente, sei lá, e daí, aqui não vai dar certo. E, né, ao invés de só colocar, assim, são realidades diferentes, tá ok, são realidades diferentes, as pessoas dizem assim, não dá para fazer aqui, então não dá certo, né, e fica eu faço assim porque sempre foi assim, e a gente não vai para lugar nenhum dessa forma. Então, eu entendo e consigo absorver cada vez mais de que a gente não, né, o nosso objetivo não é copiar o que acontece em Reggio Emília, é tentar se inspirar e dialogar com a nossa realidade,
mas eu vejo que esse diálogo é tão difícil, porque as pessoas também assim, aqui não dá certo, ponto, né? E ao invés de ser uma forma de se motivar, como que pode dar certo, as pessoas dizem, não dá certo e acabou. Tá, mas né, eu estava conversando com a Leide, falei no grupo ontem, todo mundo quer uma educação diferente, né? Quer uma mudança na educação, mas as pessoas não querem mudar. Então, como é que essa educação vai se ver, né? Tem um ditado, assim, de que, dizem que é do Einstein, não sei se é verdade, enfim, de que, o erro é tu querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, sabe? Então, como é que a gente vai mudar essa educação se a gente fizer as mesmas coisas, né? E eu acho que uma coisa que eu lembro quando eu estava no ensino médio, era assim, e pensava em educação e dizia, não quero, e acabei indo para a educação, é isso, a hora que tu fala assim, a educação no Brasil é ruim, a educação no Brasil é o problema, tal, a hora que tu faz parte da educação, todo mundo faz parte, né, de uma forma ou outra, mas a hora que tu faz parte de uma forma que tu é o professor, qual é o teu papel enquanto isso? Não dá para tu só reclamar, né, tu reclamar também, para fazer uma autocrítica e buscar mais coisas, né, porque eu vejo assim de que, não adianta tu estar inserido numa escola que no PPP fala em protagonismo da criança, se inspira em Reggio Emília, blá, 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 mas as pessoas não sabem o que é Reggio Emília, acham que é a pessoa Reggio Emília, né, que tem um nome que poderia ser parecido e tal. Então, que significa isso, né, se os próprios professores que vão construir essa educação diariamente não têm esse conhecimento, né, não tem o conhecimento, e não é culpa do professor também, né, quanto que a escola oferece recursos para que esse professor possa estar estudando, esse professor seja instigado a estudar também, né? Então, quando a gente mais começa a pensar mais, a gente vai vendo que é um problema, uma questão complexa, e todo mundo tem uma parte ou outra, né, nesse processo. E complementando um pouco abaixo dessa parte que tu trouxe, Bernardo, é quando ele fala o seguinte: a importação de modelos estrangeiros em seu todo jamais funcionou. Cada sociedade deve solucionar seus próprios problemas, né? E um pouco acima ele estava falando de que você está compartilhando a realidade norte-americana, né? De que todas as tentativas de se importar um modelo pedagógico, eles foram parciais, vamos dizer assim, né? E aí eu vou retomar uma fala que a gente já fez em vários grupos e em vários momentos, que é a questão da pedagogia brasileira, né? Que a gente continua se inspirando, mas na verdade a gente não consegue compreender, porque o nosso conhecimento ele é muito raso, né? Dessas pedagogias e dessas abordagens todas. Então, no momento que a gente pega a Reggio Emília, ela cresceu, inclusive fala na 282, logo acima ali da foto, né? As crianças adquirem cedo um senso profundo de sua história, de sua herança e de suas tradições culturais, né? Então, essa abordagem, a abordagem Reggio, ela faz parte, e ela não ela está sempre em movimento, né? Mudando conforme muda aquele contexto social, aquela geografia, aquelas crianças, aqueles adultos. E quando a gente fala do Brasil, que é um país muito diverso, muito extenso, né, e muito diferente em cada região, em cada estado, e às vezes no mesmo município a gente vê diferenças, seja da rede pública para a rede privada, ou de escolas em bairros diferentes. Então, todas essas questões, elas acabam implicando no momento que a gente quer pegar a Reggio, como se fosse uma semente, que é a metáfora que a Carla Rinaldi usa, e plantar no solo da nossa escola. Não tem como isso acontecer, porque aí, retomando ainda essa metáfora da Rinaldi, ela disse que a abordagem ela tem que ser um espelho, né? Onde a gente olhe para ela e consiga nos enxergar dentro daquela prática, e não simplesmente reproduzir uma questão estética, reproduzir uma foto, pegar um projeto que a gente leu ali, por exemplo, do salto em distância, maravilhoso, mas isso não significa que as crianças da escola que eu trabalho vão se interessar por isso, né? Eu posso até acabar criando uma documentação, um registro sobre isso, mas não sei se ele vai ser verídico, porque não faz parte desse contexto das crianças, né? Então, quando a gente fala
sempre reforço essa ideia da pedagogia brasileira, é de olhar para os nossos autores, olhar para os professores pesquisadores que estão falando da sua realidade, da sua escola, e através desses conseguir refletir sobre a nossa prática. Isso não significa que a gente vai ignorar, né, por exemplo, esse livro. Não, a gente vai estudar, mas a gente vai buscar uma reflexão constante do que é possível, o que é de fato interessante, né? E junto, como o Bernardo falou, junto com a escola que a gente trabalha, construir um projeto político-pedagógico que seja consistente, não que tenha só palavras que vão chamar a atenção das famílias, né, ou de outros professores, mas que seja possível de se estabelecer aquela realidade na escola. Não, é bem isso, e porque se tu só pegar o PPP de todas as escolas, eu acho que tem um PPP bonito, né? É protagonismo da criança, autonomia, identidade, colaboração com a comunidade, integração com o meio social, enfim, todo o PPP é um texto bem bonito, mas ele não pode ser só um documento que fica guardado dentro do armário da escola, e que a gente não consiga dialogar com ele constantemente, né? Tanto literalmente no sentido de, tá, ok, vamos atualizar esse PPP, mas também simbolicamente de que, tá, ok, faz sentido que está sendo escrito ali, né? E para que ele possa ser construído, assim, tem que ser dialogado, não adianta. Né, eu falei no grupo ontem, esses grupos que a gente tem no Baobá, seria interessante se estivesse dentro das escolas, né? Porque imagina se a gente a gente está entre 6 pessoas, 6 professores da mesma escola dialogando sobre um capítulo de um livro, sabe? E isso é muito potente, né? Que eu e a Leide tem informação sobre a questão de Reggio Emilia. A gente poderia, digamos, vamos fazer um curso sobre pedagogia inspirada em Reggio Emilia. Tá, mas, né? Não faz tanto sentido, porque a gente acredita que a hora que um professor ou outro professor, né, a hora que a gente olha um mesmo material, uma mesma realidade, a gente discute sobre ela, a gente aprende muito mais. Então, não adianta a gente querer fazer uma pedagogia inspirada em Reggio Emilia, mas a gente não consegue fazer esses diálogos dentro da própria instituição, né? Então, é que nem a gente falou que o diálogos com Reggio Emilia traz, né, que Reggio Emilia é uma construção sobre Reggio Emilia, assim, no sentido de que eles não estão parados no tempo, ok, a gente atingiu que seria uma educação boa, e agora chegou um patamar e não tem como evoluir. Não, eles estão evoluindo e estão construindo diariamente o que seria essa pedagogia, sabe? E ainda dentro dessas questões da evolução, aí vou pegar um pouquinho o que aparece ali na 284, quando eles estão falando das diferenças, né, que também são como as nossas. Eu acho que essa questão do tempo, né, mais ou menos bem no começo ainda, fala o seguinte: um desses aspectos envolve o oferecimento de tempo às crianças. Os educadores em Reggio deploram o modo como os americanos apressam as crianças e lhes negam o tempo necessário para o trabalho com projetos. E aí a gente já conversou, até se alguém quiser compartilhar a realidade sobre isso, muitas vezes a escola diz, nós trabalhamos com projetos. Mas aí, num mês, tem 4 projetos, né? Que já estão previstos e dentro do planejamento do professor de referência daquelas crianças. Então, se a gente para analisar, eu já ouvi algumas pedagogistas que falam, né, em Reggio, comentando que, às vezes, a escola tem um projeto que dura o ano todo. Né? E esse projeto ele vai ter ramificações que vão possibilitar outras explorações e outras aprendizagens, mas não se trata de fazer questões já pré-definidas. Por exemplo, tá? O projeto é sobre animais do campo e animais da cidade. Aí tá, segunda-feira vamos estudar os animais da cidade. Terça, os animais do campo. Quarta é confeccionar um animal de sucata. Enfim, né? Isso não é um projeto, isso é um modelo que nós instituímos na escola como um projeto. Né? Agora, no momento que a gente lê que as crianças discutiram na assembleia, que elas gostariam que outras pessoas na escola fizessem salto em distância, aí a professora diz, mas como é que a gente vai explicar para quem nunca
nunca participou, nunca ouviu falar o que é. Daí eles começam a pensar em estratégia, vamos fazer na argila, vamos fazer um cartaz. Isso é um projeto, né? É desenvolvido a partir da participação de todos e com ferramentas para isso. E isso demanda um tempo, né? E o tempo não vai caber dentro de uma programação de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? Não tem como eu prever o que vai acontecer na turma daqui a um mês, que infelizmente a gente vê alguns modelos de planejamento que são mensais e até semestrais, eu já vi. Né? Então, essas realidades, nós também apressamos as crianças. E muitas vezes, em realidades que não tem esse modelo de projeto, a escola é pautada dentro da rotina dos adultos. Né? Então, a todo momento, tem que acontecer uma coisa já pré-definida. E eu não estou agora dizendo que não pode ter rotina, mas é de pensar em como estabelecer uma rotina que seja, que contemple as crianças e não os adultos, né? Eu sempre digo que tem um estudo da professora Maria Carmen Silveira Barbosa, que ela descobriu que toda uma região aqui no Rio Grande do Sul tinha sua rotina estabelecida no horário que acabava o expediente dos funcionários da cozinha. Então, todas as escolas tinham que funcionar para que às 4 horas não precisasse mais nada da cozinha, para que os funcionários tivessem o tempo de organizar e às 5 horas irem embora. Né? Então, são questões da gente pensar, né? Até que ponto a escola, que é um lugar social das crianças, ela é de fato das crianças. Ou ela é pensada sempre em prol dos adultos, né? E Leide, tu estava falando sobre isso, eu fiquei pensando exatamente na minha escola, na escola que eu trabalho, né? A janta das crianças é às 13h20, para que a gente termine até umas 4 e leve os, né, os pratos até as 4 na cozinha, para que elas, né, possam terminar de higienizar, limpem, enfim, que às 5 horas acaba, é bem isso. Eu estava falando, né, eu lembrei de algumas coisas. Uma foi a questão lá do salto em distância, que a hora que a gente possibilita que as crianças construam né, esses símbolos e tal, a possibilidade que dá, daí eu lembrei assim, ó, ali lá na página 173, no finalzinho, tem assim, ó, crianças pequenas, né, na figura tal, elas afirmam que as crianças pequenas têm até 3 dias para se dedicarem quando começarão sua corrida. A mão com relógio indica que, em geral, os participantes têm 5 minutos, ou seja, as crianças conseguiram organizar que as crianças têm de 5 minutos a 3 dias para fazer o salto em distância. E isso faz muito mais sentido para elas, né? Porque, olha só, se o fulaninho ou o beltraninho não consegue por qualquer motivo hoje, ele pode fazer amanhã, pode fazer depois, né? Daqui a pouco o adulto dizer, não, é agora, ponto. Enfim, a hora que a gente possibilita, né, dar esse protagonismo para as crianças é tão bom. E esse capítulo 10 e o 11, eu imprimi eles e tal, e estou distribuindo, né, dando para os colegas que se interessam sobre isso, porque eles são tão bons, né, eles colocam na prática, assim, como que pode ser, né, como que pode, tanto lá em Reggio Emilia, quanto numa escola americana, daí tu vê assim, os americanos, eles pegaram um projeto, né, Ctrl+C, Ctrl+V, assim, dentro, e tentaram adaptar, mas tem as suas possibilidades e tem as limitações, né, que isso pode existir. E outra coisa, assim, né, de que eu acho que o que falta bastante nas escolas é a gente alinhar a nossa imagem da criança e a imagem do adulto professor, sabe? Que, por exemplo, se eu, Bernardo, tenho uma imagem que a criança ela consegue se organizar, eu tenho que favorecer meios para que ela tente se organizar sozinha no brincar, eu vou colocar assim, botar os brinquedos para ela e ela pode brincar. Se ela se desorganizar, enfim, eu vou tentar oferecer meios para que ela brinque. Né? Essa é a imagem que eu tenho. Se a imagem que o meu colega tem é de que a criança precisa de incentivo, eu tenho que cantar, né? Ontem estava conversando no grupo, tinha uma pessoa que falou de uma colega dela, mas as crianças ficam entediadas, eu não sei mais música, tá, mas será que o teu papel enquanto professor é ficar cantando música para entreter as crianças, né? Eu falei ontem, o professor TV, que fica sempre conteúdo, será que é esse o nosso papel? Eu acho que seria interessante a gente, enquanto escola, tipo, qual é a nossa imagem da criança? Porque se eu entendo, né, se a gente conseguir alinhar isso entre toda a equipe, eu posso dizer, tipo, olha só, mas na reunião que a gente teve, isso não faz sentido, né? A gente vai ter um ponto em comum para conversar com nossos colegas, né? Uma outra coisa, só uma última, já passo a palavra para a Poliana,
É a questão, assim, de, por exemplo, vamos fazer um rosto. Daí, o que o professor faz? Coloca uma folha branca, daí eu já vi isso, né? Deu tampinha PET e uma folha para fazer o rosto, né? E era isso. A PET vai no olho, a folha vai na boca e alguma coisinha lá e eu no nariz. Né? Para que isso? Né? O que significa isso? Eu acho que poderia ser adaptado, por exemplo, oferece folhas, oferece PET, né? E folhas. Com esse material, eu te desafio a construir um rosto. Daqui a pouco a criança faz a sobrancelha com folha, enfim, tem tanta possibilidade, né? Que o adulto, se a gente não possibilita isso à criança, a criança nem vai ter meios para produzir isso, né? As nossas crianças não conseguem isso. Não conseguem porque a gente não ofertou para elas essa possibilidade, né? Poliana? Poliana. Tá mudo. É o microfone. Ainda não. Seu Tá fone. aberto, mas agora deu. É o fone. Não deu. Boa noite a todos. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui participando de vocês desse compartilhamento de ideias, né? E eu escutando você, Bernardo, eu estava me vendo. Eu estava me vendo, né? Eu estou estreando na educação infantil esse ano e a minha escola está passando por um processo de adaptação às novas pedagogias, né? Estamos nos adaptando, estamos estudando e eu passei de rainha do EVA para tentar fazer essa prática significativa. E eu não acreditava na abordagem, eu me vi desesperada, sem saber, né? Eu dominava, né? Ali fazer os cartazes de EVA, falar para os meninos, escreve aqui, risca ali, coloca a tampinha, né? E eu tive que estudar muito, né? Li o livro, li outras coisas, participando de grupos. E eu pude perceber o quão sensível é essa abordagem. O quanto que nós, professores, tolimos nossas crianças de se desenvolverem. O quanto que é limitador certos planejamentos, certas práticas dentro de sala de aula. Por coincidência, hoje eu fiz o meu primeiro, como é que eu vou dizer, meu primeiro ateliê dentro de sala. Eu fiz com as práticas de vida diária, nós fizemos uma investigação através dos brinquedos, né? Quais brinquedos você gosta, que brinquedos você brincou nas férias. É impressionante como é que as crianças se colocam como protagonistas. Eu fiz, né, a prática, montei todo o cenário com coisas, com panelinhas, com folhas, com coisas do dia a dia deles, né? Coloquei lá os brinquedos que eles já tinham. Foi muito, muito diferente. A resposta foi muito positiva. Eu não tive uma reclamação. Eles têm 3 anos, as crianças que eu estou com eles. A disciplina, no sentido de não ter disputa por brinquedos. Então, foram vários. Eu fiz várias áreas para que eles pudessem brincar com eles, brincaram sozinhos, dividiram os brinquedos. É impressionante como é que eu pude ver a troca. O olhar, quando eu abri a sala que eles, né, eu tive que fazer numa sala, né, que a gente tem na escola, quando eu abri, assim, o olhar deles, tem carrinho, tem boneca, tem panelinha, a panela é de verdade, pode brincar, as crianças vão ficando presas, eu posso mexer ali, né? Então, assim, eu estou muito encantada, muito satisfeita. Eu acho que esse é o caminho para a educação mesmo. Eu acho que isso vai fazer diferença. Vamos tornar adultos mais seguros, adultos mais significativos. Muito obrigada. Poliana, tu falou aí. Não, de um monte de coisa. Deixa eu abaixar a mão aqui. Mega potente. Né, primeira coisa, quando eu falei ali, né, como é que é o nome? Do rosto e tal, eu me coloco nisso também, porque eu já fui isso tá, é o desenho do mês. Daí a criança queria desenhar atrás, né? A folha tinha uma borda, a criança queria desenhar atrás, não, fulaninho, não, é para desenhar aqui. Não, mas quem é que disse, né? E eu acho que esse é o desafio, a gente começar a olhar para a nossa prática e pensar, gente, olha o que eu fazia, olha o que eu fiz hoje. Né? E olha, né? E é isso, a nossa prática nunca é perfeita. E quanto mais a gente está estudando, né? Eu e a Lede, a gente vê assim, quando a gente lê o Criança, Espaço e Relação,
Agora a gente tem que se preocupar com o espaço físico, quanto que esse espaço interage com as crianças, e tem coisas que estão fora do nosso controle, mas enfim, né, tem um monte de coisas que estão no nosso controle, que a gente falou, as crianças brincarem com uma panela, né, de verdade, digamos. Quem é que disse que para a educação infantil tem que ser uma panelinha de plástico? Né? Quem é que disse? Né? Eu entendo que tem lugares, daqui a pouco, que essa é a única que tem, mas quem é que disse que esse, para a criança, tem que ser tudo uma outra coisa, né? Eu falo sobre isso na questão da música, que existe a música como um todo, e existe a música para criança, mas o que significa isso, sabe? Eu sou onde que eu acho que a gente tem que oferecer para as crianças música, ponto. Também música, né, para criança, entre aspas, mas quem é que disse que isso que essa é a pedagogia que existe, né? A pedagogia ela é construída por mim, por ti, pela Led, por todo mundo, né? Então, a gente fazer esses movimentos, assim, sei lá, infelizmente, a gente não vai conseguir conversar com todos os nossos colegas, que nem todos vão estar afim, né? E isso dói, me dói, assim, eu já estava, a gente está terminando esse livro, já passou, mas eu já fiquei em crise, assim, quando a gente terminou de ler o Diálogos na Emília, quando a gente está terminando de ler esse, porque daí eu penso, nossa, tem tanta coisa aqui, e eu quero que meus colegas consigam também ver essa criança, sabe? Então, é um diálogo, assim, que a gente tem que ter com a gente para tentar melhorar a nossa prática, e aos pouquinhos conseguir conversar com os nossos colegas para que a gente também possa fazer esse trabalho junto, né? De que, por exemplo, se tu tá com essas crianças de 3 anos, o próximo professor que ficar com elas, é triste pensar de que vai se perder, digamos, né? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho o melhor que possível e tentar, de dia após dia, ir convencendo os nossos colegas a também se questionar. Eu acho que né, eu botei na escola que eu trabalho um cartaz escrito por quê. Até depois posso mandar. Eu falei que ia mandar ontem, não mandei, vou mandar. Porque é um cartaz escrito por quê, com as letras viradas e tal, para que as pessoas se perguntassem por que isso, entendeu? Porque quem é que disse que tem que ser assim? E a gente não se questiona quanto à escola, né? A gente não pesquisa, a gente não é um professor pesquisador, que é o que o texto traz também, de professor se colocar como um estudioso da área educativa, né? Quem é que vai dizer o que acontece na escola, se não o próprio professor, né? E quando a Poliana estava falando, na verdade, ali, por exemplo, sobre as crianças pedirem autorização para tudo, eu já compartilhei num outro espaço, que faz aproximadamente 2 ou 3 meses que eu assumi uma turma de educação infantil numa rede pública, e as crianças, elas pedem autorização para absolutamente tudo, né? Pediam, até para tomar água da própria garrafa. Eu posso tomar água, eu posso lavar minha mão, eu posso levantar crianças de 5 anos, né? E conforme a gente foi trabalhando e tudo, né? A autonomia deles, agora ainda pedem algumas coisas, mas eu sempre respondia, claro, a água é tua, claro que tu pode lavar tua mão, a sala é nossa e tudo mais, para ir desconstruindo essa ideia. E depois eu vinha saber que eles passavam a manhã inteira sentados, fazendo alguma coisa, ou massinha de modelar, ou desenho para colorir, enfim, né? E eu entendo, não posso criticar a professora que estava ali antes, porque eu não sei qual é a caminhada dela, né? Não sei como que se estruturou esse professorado, né? E eu sempre brinco com um exemplo que eu ouvi uma vez, que é o da professorinha, que todos nós temos a professorinha ali dentro. A professorinha que vai dizer que não pode desenhar atrás da folha, né? A professorinha que vai dizer, coloca a tampinha aqui. Porque tu não usa essa cor, vai pintar tudo de azul. Deixa colorido, né? Às vezes ela sai, né? E essa é uma luta constante, né? De como que eu vou melhorar sempre, né? Até porque outra coisa importante da gente ter em mente é que eu não estava errado, o Bernardo não estava, a Poliana, a Cláudia, ninguém estava errado antes, né? Porque a gente não tinha conhecimento, não tinha oportunidade. A gente vive uma atualidade onde, felizmente, a gente consegue participar de muita coisa gratuita, a gente tem acesso a muito material de qualidade, a livros, né? Tem uma rede de professores colaborativos, né? Então, hoje a gente consegue trocar, conversar através de um recurso virtual,
que até pouco tempo atrás a gente quase não usava, né? A gente tem a oportunidade de usar isso e de ir se aperfeiçoando. Mas se a gente tendo acesso a tudo isso, escolhendo participar, né, investindo o nosso tempo, né, um investimento pessoal e particular para fazer isso. E ainda assim, amanhã eu vou chegar lá na minha sala e vou dizer para eles que não pode desenhar atrás da folha. Então, não faz sentido. Então, eu escolho continuar indo contra aquilo que eu digo que eu acredito. E daí vou falar do Paulo Freire, né? A gente continua tendo um discurso que não condiz com a nossa prática. Né? Então, essas são questões importantes para a gente levantar. Se eu não consigo, né? Se até o ano passado eu era a rainha do EVA, como disse a Poliana, né? Ou a rainha do cartaz no papel pardo, que seja, né? Se eu dominava isso, e agora o que eu consigo fazer é preparar um espaço potente, é oferecer um brinquedo não estruturado, é fazer uma provocação com tinta, são pequenos movimentos que é possível, são as micro-revoluções, né? Eu não tenho como mudar toda a realidade da escola que eu trabalho, mas eu posso começar mudando a realidade das crianças com as quais eu trabalho, né? Inclusive ali na 283, eles falam, né, do que seria melhor, se é investir no mobiliário, na sala, né, no aspecto físico, ou incorporar pequenas inspirações, não tem como saber. Né? Eu acho que o melhor é fazer, né? Seja o que for possível. Então, no momento que eu vou fazendo essas provocações, refletindo sobre elas, começa um exercício de anotar num caderno o que deu certo, o que não deu, o que eu quero repetir, faço uma foto que serve para eu compartilhar com os meus colegas. Se eu consigo fazer esses pequenos movimentos, eu já estou garantindo uma educação que certamente tem muito mais qualidade do que as crianças tinham antes. E às vezes o antes éramos nós mesmos, né? Eu sempre brinco também que no começo eu tinha pena das crianças da minha primeira turma, lá quando eu tinha 18 anos, né? Fico pensando, coitadas, mas ao mesmo tempo eu penso, bom, era a professora possível naquele período, né? A professora que eu sou hoje, 14 anos depois, é outra. E daqui a pouco, daqui 3 anos, eu vou achar que não era bom essa professora que eu sou agora também. Né? Então, essa capacidade da gente de uma vez professor, sempre estudante, né? Eu acho que é o que dificulta tanto essa caminhada, que se torna tão cansativa, mas ao mesmo tempo é gratificante. Porque é muito bom quando a gente experimenta uma coisa nova e a gente vê aquele encantamento das crianças, a colaboração, a gente se surpreende com o que elas fazem. Eu acho que isso é uma coisa que tem muito nas pedagogias participativas, essa capacidade da gente de se encantar com o inesperado, né? Muitas vezes pequenas coisas acontecem no cotidiano e a gente, nossa, olha isso que aconteceu agora, né? Nem sempre a gente consegue registrar aquele momento, mas aquilo já reverberou. Então, daqui a pouco, eu até comentava, nem sempre a gente vai ter como fazer a foto, o vídeo, o registro em áudio, mas então que eu possa, através das minhas palavras, fazer esse registro e compartilhar ele também, né? Então, essa questão das micro-revoluções, acho que é o que a gente pode usar para não se desencorajar também. Não, e isso que tu fala é bem isso, de que não sei se vocês já viram Matrix, mas tem aquela cena do né? Spoiler, para quem não viu. Mas tem uma cena, enfim, é mais ou menos, que daí tem um carinha aqui dizendo assim, eu sei que essa carne que eu tô comendo é um código, né? Não é real e tal, e a Matrix está me dizendo que ela é suculenta, que ela é gostosa, enfim. Daí, tá, mas eu prefiro, porque a ignorância é uma bênção. Né? Eu não estou falando que os outros, a gente que lê o livro, a gente é o sabichão e as outras pessoas, não é isso. Mas eu digo assim, de que a hora que a gente lê isso aqui, a gente não tem como desver a realidade, né? Tipo, se eu nunca tinha parado para pensar sobre a potência da criança, e eu li esse livro e agora, putz, eu não posso, né? Eu não consigo, Bernardo, eu não consigo fazer pela criança se eu acredito que ela consegue fazer sozinha, né?
E o meu papel ali é facilitar esse processo, não eu, né? E é aquela coisa clássica, assim, a gente até postou na página hoje, né, no Stories, vamos fazer a coisinha da mão, daí o professor pega lá a mão da criança e será que tem algum significado isso, né? E eu trago também uma questão, assim, uma pedagogia performática, assim, sabe? Que, por exemplo, a gente tem que fazer esse projeto, esse cartãozinho para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, Dia dos Avós. Tá, mas será que é essa forma de diálogo que a gente tem, que a gente quer ter com as famílias, sabe? Eu quero, né? E eu percebi hoje de que daqui a pouco eu esperar fazer uma semana, uma mini história por semana, 2 por semana, é válido também, mas daqui a pouco eu só pegar uma fotinho e botar ali no cartaz e botar um textinho, eu vou me comunicar muito mais com essa família, sabe? Então, são, que nem a Leite falou, pequenas revoluções, micro-revoluções que a gente vai tentar chegar a algum lugar diferente, né? E o problema, digamos, não é um problema, assim, a questão é de que a gente não tá lá em Red Milha, que tem toda uma estrutura, né? Mas a gente está na nossa escola, né? E a nossa escola, o que eu tento pensar, por que a nossa escola, por que a minha escola não é referência em Porto Alegre de educação infantil, entendeu? Quem é que disse que não pode ser? O Malaguzzi, a M. Pickler, o Paulo Freire, me faltaram nomes agora de educadores, enfim, foram pessoas que viveram que nem a gente, sabe? São seres humanos que olharam para a sua realidade e pensaram, olha só, por que isso acontece? Por que não acontece? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer mais? Né? São pessoas que nem a gente. Por que a gente não se coloca nesse papel também de professor, pesquisador, né? E a Lede fala assim de que vão entrevistar, vão falar sobre educação infantil, sobre crianças, entrevistam o economista, a nutricionista, o deputado, enfim, entrevista todo mundo, menos o professor que trabalha diariamente com as crianças, né? E eu bato na tecla, assim, de que as famílias às vezes vão no médico, na médica, e passam 5, 10, 15 minutos estourando com aquela pessoa. E daí, se a pessoa diz, ó, a criança tem que tomar água nessa garrafa rosa e azul, a família vai dar para a criança só a água nessa garrafa. Tu, enquanto professor, a gente, enquanto professor, né, passa 9, 10, 12 horas, às vezes, com as crianças diariamente, e a gente fala uma coisa, ninguém nos dá bola, sabe? Por que a gente não consegue ter esse mesmo poder, sabe, de influência, parece que a nossa voz não conta, sabe? Eu lembro que quando a gente teve a vacinação para o Covid, a primeira aqui, dos professores, tinha um mar de professores, sabe? Tipo, eu pensei, gente, por que a gente não consegue olhar para o lado e se ver enquanto um coletivo, enquanto uma classe trabalhadora, sabe? Isso é outra coisa que o texto traz, assim, de que é política, gente, né? A visão que a gente tem da criança enquanto potente, que nem a Poliana falou, tipo, é o adulto depois, sabe? Né? E não só pensar que vai ser o adulto, mas esse adulto potente não vai nascer do nada, né? Não vai assim, 18 anos agora eu sou adulto potente. Não, é desde a educação infantil, de possibilitar meios para que essa criança entenda que ela possa ter vez, né? E que nem tu falou, a hora que as crianças começaram a ver que elas estavam ali envolvidas no processo, tipo, tá, eu faço parte dessa turma, eu consigo intervir nela, né? Eu faço parte desse grupo, né? Não é só assim o professor adulto, eu aqui criança fico quieto, brinco e era às vezes o meu dia. Não, eu posso intervir nesse espaço de uma forma potente, né? Eu acho que o professor que está ali, né, fazendo esse intermédio, né, do campo, então a gente está aqui que está nesse papel de interlocução entre esses mundos e muitas vezes o fazer uma pedagogia potente é o professor deixar as crianças, né? Eu não estou dizendo assim, faça o que vocês quiserem, mas, por exemplo, a hora que o professor organiza um espaço potente, o professor não vai ter que ficar lá todo patati patatá. E eu não estou criticando quem é todo expansivo, mas daqui a pouco tu não ser expansivo, tu permite que as crianças possam ter esse espaço de protagonismo, né? E isso já contrasta com daqui a pouco a ideia de que o professor é aquele que, e aí, gente, não sei o quê, pode ser também, mas tem que ter espaço, né? Que nem ali tem na 284 ali, né? O oferecimento de tempo às crianças. Né? Qual é o tempo que as crianças têm para serem crianças? O tempo para o tédio. Essa sala está quieta, tá, mas
Por que a sala de educação infantil tem que ser ou choro, ou né, por que o silêncio também não é também acolhido, sabe? Enfim, a gente tem que se questionar, né? E eu não estou aqui falando, tipo, eu, Bernardo, o sábio da educação. Não, esses questionamentos são da minha prática. Eu fico, né, pensando, será que a minha colega entendeu por que eu deixei o fulaninho sozinho? Né? Porque eu deixei ele sozinho, não porque eu não gosto da criação, eu ofereci meios, tá? Se organiza, né? O meu papel ali não é eu ficar com a criança no colo o dia inteiro para que, sim, isso é ser bom professor. Será que é? Porque daí a hora que a criança sai do meu colo, ela chora, o que eu estou ensinando para ela, né? Enfim, me alonguei aqui, mas é que é muito questionamento, né? E não tem um certo, não tem um errado. Eu acho que o que vale é a gente estar sempre se questionando. Pode, Lede, não sei, Eu ia Apoliano. dizer que a Poliana podia falar. Outra coisa também, Bernardo, é que a gente transmite a insegurança do professor, todas as nossas inseguranças para as crianças, né? Como a Leide falou aí agora, essa questão de pedir permissão para tudo. Que tipo de adulto que nós estamos formando? Né? Essa questão dele não ter nenhum tipo de autonomia, não ter autonomia nas suas produções, não ter autonomia no espaço que ele está ocupando, né? Tudo está centrado no adulto, né? Dentro da pedagogia, né? Eu me formei faz pouco tempo, eu vejo o quanto que é fraco o que é ensinado para a gente, o tanto que não é passado essas minúcias, sabe? Coisas de vida diária. Essa nova pedagogia do Malaguzzi trouxe para mim uma abertura de mente. Eu estava centrada ali na caixinha, né? Naquele planejamento vazio, você conseguir tirar da criança uma emoção. Eu acho que a pedagogia de Reggio Emilia, ela transmite muito essa questão da emoção, da criança estar se descobrindo como uma pessoa, como um indivíduo. E nós, professores, assumimos nosso papel de mediador. Igual eu falo, a gente não tem que ficar, né? A Leide também colocou muito bem colocado aí, fora do processo. A gente tem que estar dentro do processo, mas quem tem que evoluir é a criança. E essa questão de estar junto, mas não ser o protagonista, acho que também dá muita angústia, porque o professor sempre ocupou um lugar de destaque, né? E essa é a verdade, tanto que a mesa do professor é lá na frente da sala, né? Enfim, né? Há alguns anos atrás, nem faz muito tempo, tinha como se fosse um palquinho para o professor ficar, né, na frente da sala de aula, né? Palestrando aqueles que não tinham luz e tudo mais. Então, esse movimento de saber que sim, o meu trabalho é central e fundamental para desenvolver a criança, mas isso não significa que eu tenho que ficar falando o tempo todo, dizendo o tempo todo o que tem que ser feito, ou organizando esteticamente ao que os olhos dos adultos é agradável o que as crianças vão fazer, é um movimento difícil, não é fácil, né? Porque o professor, ele busca a previsibilidade de tudo que vai acontecer, né? Tanto que o nosso planejamento, quem fez magistério, sabe, né? Tá ali, primeiro momento, acolhida, nem era acolhida, né? Tipo, chegada, blocos lógicos, depois rodinha de música, depois conversa sobre o final. Enfim, é tudo bem esquematizado, assim, é isso, aquilo, aquele outro. Então é difícil sair desse modelo e pensar, bom, eu vou planejar o dia todo pensando no que as crianças, como elas vão se deslocar, que propostas, que provocações vão ter no pátio, no momento da alimentação, que tipo de intervenção eu vou fazer, né? Eu vou ajudar, eu vou estimular, eu vou conversar com ele sobre o que está sendo oferecido, eu não vou falar nada, tudo isso faz parte do planejamento, né? Então, no momento que a gente sai de um esquema de fábrica, onde tudo está pré-definido, para olhar para o cotidiano e se abrir também para o imprevisto, é um movimento extremamente difícil, né? E nem acho que ninguém consegue fazer com plenitude, né? Mesmo os doutores em educação não vão conseguir,
né? Porque a gente sabe que a gente vai encontrar a criança que vai precisar, sim, de uma intervenção mais metódica. Vai ter aquela criança que é mais fechada, que estava acostumada a ter que pedir autorização para tudo, e eu vou ter que ter paciência para conseguir fazer com que ela se perceba enquanto uma pessoa. Então, todos esses processos de trabalho central, de professor central, família central, criança central, são processos difíceis. E aproveitando que eu falei família, vamos falar sobre as escolas. A gente sabe que na realidade atual, quanto menos a família estiver na escola, melhor, né? Porque se vem aqui é para reclamar, né? É para cuidar o que eu estou fazendo, é para falar alguma coisa, reclamar da escola, reclamar do professor. Infelizmente, se tem ainda essa visão. Enquanto que nas abordagens participativas, em Régio, a família faz parte de tudo, né? Quanto mais tempo a família estiver na escola, melhor, né? Tem um livro que é maravilhoso, que é o Diário de Acolhimento na Escola da Infância, onde traz ali que, bom, pensou-se num espaço de convivência para os pais estarem na escola, né? Que é para quando, se eu estou acompanhando meu filho na adaptação, eu não vou ficar lá sentada na secretaria enquanto a criança chora na sala, ou vou estar lá no meio da sala, daqui a pouco deixando outras crianças desconfortáveis. Eu vou ficar num lugar onde o meu filho, quando ele quiser, ele vai lá ver o que eu estou fazendo, e eu vou estar fazendo algo útil para a escola, né? Ah, eu estou aqui confeccionando um brinquedo para quando eu não estiver contigo, tu lembrar de mim. Ou eu estou ajudando a pintar aqui, estou ajudando a organizar esse mural com a outra professora. Mostrar-se útil, mostrar-se parte da escola. E, infelizmente, a gente não tem essa participação. Algumas escolas não querem e algumas famílias também não querem, né? Eu tenho sou professora também de um segundo ano e eu tenho muita dificuldade hoje de falar com as famílias, né? Porque as crianças vão sozinhas para a escola. E aí, quando eu chamo uma família, a família não vai. Daí eu remarco, a família não vai de novo. Aí eu mando uma mensagem no WhatsApp, daí a mãe diz, ah, não, amanhã eu vou, e amanhã não vem também. Então, são questões que eles não estão acostumados também. Eles não estão acostumados a fazer parte, a conversar com a professora, a conversar com a escola, né? Enfim, pode falar, Bernardo. Não, de que as famílias estão acostumadas a ir na escola para entrega de parecer, né, depois boletim, ou evento, festa junina, festa dos pais, festa, né, enfim, essa participação é tão frágil, né, eu anotei, assim, de que foi bem isso. Na escola que eu estou trabalhando agora, eu estava fazendo vídeo das crianças, né, do berçário, né, até 1 ano. E daí eu gravei um vídeo da criança brincando no pátio, e daí teve reunião para entrega dos pareceres no último sábado, e essa mãe falou assim, que viu o vídeo da criança engatinhando no chão, né, no cimento, assim, e ela não gostou e tal, só que ela ficou com isso há 1 mês. Há 1 mês ela viu esse vídeo e ela ficou aquilo com ela, ao invés de, né, falar para mim. Só que é bem isso. A hora que eu expus o meu trabalho, eu abri para ser criticado. Então, daqui a pouco, o que eu poderia? Não vou fazer. Então, porque a criança estava fazendo aquilo ali já. Só que eu registrei, documentei e mostrei. Daí isso não é um problema. Então, né, eu tento entender esse lado dessa mãe, mas fico tentando estar, olha só, tu preferiu ver isso. A criança estava com 2, 3 camadas de calça, mas tu preferiu ver que ela estava se machucando. Tipo, ela não estava se machucando, né? Como essas famílias também não estão acostumadas a ter esse diálogo, é bem isso, né? Não dá para culpar as famílias, né? Que a gente que está numa posição de poder, assim, enquanto escola, para chamar essas famílias, né? Chamar, tipo, venham aqui no final de semana para a exposição, mas, tipo, vem aqui, questiona, faz a tua parte, né? Eu lembro quando eu coloquei na agenda das crianças, fulaninho participou hoje da primeira sessão do Cesto dos Tesouros, não sei o que, blá, blá. Achei que iria vir algum questionamento. O que é o Cesto dos Tesouros? Mas não, entendeu? Hoje a gente fez montanha-russa com as crianças, tá? Mas né, as famílias parecem não estão interessadas muito no que acontece, né? Então, é um movimento, assim, que eu tento fazer e me desestimula, que tipo, eu fiz um cartaz, as famílias não interagiram. Enfim, só uma última coisa que eu queria dizer, de que ali no capítulo 14, só para a gente não perder,
voltando, né? Os projetos envolvem uma espiral de experiência, exploração e discussão em grupo, seguida por representações e expressão através do uso de muitos meios simbólicos, que eu acho que isso que a gente se perde às vezes, né? Que Regia Media é isso, favorecer que a criança crie meios simbólicos para representar a realidade. Não é só pegar a caixa de luz, protagonismo da criança é uma coisa, né, solta. É tu oferecer que a criança construa meios para representar essa realidade, sendo ela, né, de forma escrita, de forma falada, enfim, e ofertando conforme a criança for escrever. Eu li aqui, escrevendo, não, evoluindo, né? A Poliana? Eu acho, Bernardo, que os pais enxergam ainda a escola, isso está aí implícito na sociedade inteira, como um prestador de serviço, e não um formador de adultos, né? Infelizmente, a mudança tem que começar por nós, comunidade escolar mesmo, e nós vamos passar por muita dificuldade para poder mostrar e integrar esses pais à escola. Mas eu trabalho o dia inteiro. Mas eu não tenho tempo. Mas não sei o quê. Mas vai lá para a festa junina, para a festa de Dia das Mães, pega aquele presentinho feito, né? Não, nem desenhado, às vezes, é alguma bolsinha, alguma coisa que uma fábrica fez e que não tem significado nenhum. Aí quando você entrega para eles uma coisinha feita de argila, uma coisa feita de gravetos, eles olham para você com aquela cara assim e fazem, meu Deus, mas é só para isso? Principalmente quando você vem de uma rede particular, que nem é meu caso, às vezes a gente encontra muito essas dificuldades. Às vezes a criança precisa de um abraço, porque né, tá se sentindo inseguro. Mãe, venha na escola, ele tá precisando de você nesse momento. Mas a professora não deu conta? Mas ela não deu conta? Ou seja, passa a responsabilidade, que é também da família, para o professor. E essa abordagem do regime mostra o quanto é importante essa tríplice: escola, família e a criança, né? E eu acho que vai ser uma luta aí que a gente vai ter que travar por um tempo ainda, até a gente entender, os pais entenderem que é desse jeito, é trabalhar junto, é conciliar, é mostrar para essa criança que ela está segura, tanto no ambiente escolar quanto dentro de casa, né? E é muito triste ver ver essas realidades, ver que as famílias às vezes não entendem, né? Os colegas, igual você falou, às vezes a gente tem que convencer. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai poder ver, porque o mundo está em mudança devido a tudo que aconteceu, né? Eu acho que vai ser muito positivo essa nova pedagogia para nós professores e para as nossas crianças. E até engraçado, né? É novo para nós, né? Mas quando a gente vai lendo, por exemplo, a abordagem Regia até é jovem, né? Tem em torno de 30, 40 anos. Mas no próprio livro, quando a gente vai estudando, que traz outras perspectivas, outras abordagens que existem desde os anos 20, desde antes, né? Quantos educadores vieram de potência, né, anteriores a nós? Ontem mesmo, quando a gente estava falando, era do Freinet, já ia dizer que era do Dewey. Freinet, né? Olha todo o trabalho revolucionário de um professor dos anos primários, né? Dos anos iniciais, toda uma perspectiva de protagonismo, né? De participação ativa que foi desenvolvida, né? E, infelizmente, ainda hoje, com todos os recursos que a gente tem, a gente não consegue fazer uma prática revolucionária com as nossas crianças, né? Então, o que falta? Né? Não tem, é uma pergunta que não tem como a gente responder, né? E ontem mesmo eu comentava, né? Infelizmente, dentro da mesma escola vai ter aquele professor que só está esperando os dias para se aposentar, né? Agora, quando a gente voltou do recesso, a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei na sala dos professores faltam 75 dias trabalhados para a gente entrar de férias. A pessoa contou ali, né? Enfim, então a relação que a gente tem do nosso trabalho não é a mesma, como o Bernardo falou, entristece, mas a gente não tem como obrigar os outros a estarem, eu brinco, né, a perspectiva do Paulo Freire, que é a do sonho. Não tem como obrigar a pessoa a sonhar junto com a gente, né? Que é o que acontece com a política brasileira, por exemplo. Não adianta eu agora aqui inventar um partido
partido maravilhoso do Brasil, né? E daí eu consigo me eleger à presidência, mas todos os meus projetos são pensados comigo, com outros políticos e com interesses, né, do capital, mas não dialogo com a sociedade, com aqueles que estiveram ali comigo. Então, não tem como isso dar certo, porque não foi sonhado junto. Né? Então, são questões, a escola é isso também. No momento que a escola constrói um PPP sozinha, só a gestão, ou envolve os professores, né? Mas envolve daquele jeito, né? Ah, olha só, concordam com isso? Se não concordam, que pena, porque já está no documento. Né? Não conversa com os outros educadores da escola, que são os funcionários, né? A pessoa que cozinha, a pessoa que limpa, a pessoa que atende as famílias, e muito menos com as famílias. Então, não tem como uma rede funcionar e dizer que aquilo é possível no momento que ela não dialoga, né? E isso de conversar, acho que foi a Deise ontem que estava comentando, que mesmo quando se tem o espaço, a gente é tão acostumado a não participar, que quando nos oferecem uma oportunidade, às vezes a gente não sabe e não contribui, né? E não valoriza esse espaço que é dado para pensar sobre o PPP da escola, sobre uma nova perspectiva de trabalho, né? Infelizmente, às vezes a gente vê tudo como obrigação. Eu lembro que quando eu estava agora na última escola que eu trabalhei da rede privada, que eu sugeri, vamos fazer o semanário e tal, não sei o quê, um pequeno exercício de documentação pedagógica. Em poucos dias, os colegas já estavam reclamando que tinham que fazer o semanário, que a Lediane deu a ideia. Enfim, né? Não tem que fazer por obrigação, tem que fazer porque eu vejo um sentido naquilo que eu estou fazendo. Bernardo. Tu tava falando uma coisa e me veio na cabeça, mas eu esqueci, mas em seguida volta. Mas só o que a Poliana tava falando, né, da questão do quanto que a gente tem que se atualizar na pedagogia, que seria de agora. Eu lembro que o meu pequeno Baobá, nesse formato, né, de eu e a Lede, que já existia antes, mas era só a Lede, e daí a pandemia, infelizmente, né, mas nesse lado positivo, enfim, possibilitou que, né, eu e a Lede, a gente ia na escola de 15 em 15 dias fazer os kits para as crianças levarem, né, a escola estava fechada, e daí eu comentei com a Lede, já estava pensando em fazer uma coisa, enfim, né, daí a gente começou a criar conteúdo, daí depois a Lede deu a ideia dos grupos de estudo, enfim, o quanto que a pandemia nos forçou, né, a se utilizar dos meios e daqui a pouco ter muito mais troca. A gente viu palestra, viu um monte de vídeo durante a pandemia, enfim, a gente está fazendo esse grupo hoje. Infelizmente, se não fosse a pandemia, daqui a pouco a gente não ia ter, tá, agora, né? A gente não ia, sabia que o Meet existia, mas é o Meet lá, algo distante, né? Não algo que fazia parte do nosso dia a dia. Eu lembro, assim, que eu ficava pensando, será que agora as famílias vão conseguir valorizar a educação infantil? Porque, educação infantil é só ficar com as crianças, né? De X a X hora, né? E tá tudo tranquilo, é só, né? Queria eu ficar o dia inteiro brincando com meus filhos. Adoro teu trabalho, é tão bom, né? Brincar com as crianças. Tá, mas né? Tu entende o que quer, sabe? E não é com uma criança, se com 10, com 20 crianças, é uma dinâmica totalmente diferente, né? E o teu olhar tem que ser o mais igualitário possível para todo mundo, né? Não adianta assim, esse aqui é o meu filho, eu cuido dele e, né, se vira os outros, não, né? E, sei lá, eu ficava com essa pergunta, será que depois da pandemia as famílias vão conseguir valorizar a educação infantil? Eu acho que no primeiro momento, eu acho que esse foi sim, tipo, vamos voltar às escolas, né? Tinha famílias que no meio da pandemia, tipo, as escolas têm que voltar, é um direito da criança, não sei o quê, tá, ok, agora que as aulas voltaram, qual é a tua participação dentro da escola, né? O mesmo ímpeto que tu tinha para que as aulas de educação infantil voltassem, tu tem agora para manter essa escola potente, né? É um questionamento, porque eu vi muitas hashtags aí de volta escola, direito da criança, blá blá, mas depois que nem estavam falando, a gente chama a família não vem, né? Tipo, olha só, né?
é uma coisa do teu filho, mas não vem, né? Enfim, qual é essa motivação que se tem, né? E eu lembro que eu vi uma vez, assim, uma pessoa falando, eu não vou achar o vídeo, mas ela dizia, assim, que ela foi no teatro com a filha dela, eu acho, para ver uma peça mais voltada para criança, e daí, no portão do teatro, assim, né, na entrada da peça, tinha um stand de um plano de saúde. E daí ela estava dialogando assim, o quanto que a gente tem que, né, lutar pelo SUS, vender o SUS, tipo, fazer uma propaganda, digamos, do SUS. Eu fiz um paralelo com a questão da educação infantil e da questão educação infantil pública, especialmente, né, que as escolas de Reggio Emilia que a gente está lendo e tal, são escolas públicas. Não que provavelmente existem escolas particulares em Reggio Emilia, mas sei lá, elas devem também dialogar com essa questão. Mas estou dizendo isso de que a gente tem que defender a escola pública, né? E mesmo a privada, a gente tem que defender também a educação, mas enfim, de que tem que ser algo que faça sentido para a gente, sabe? Não pode ser algo externo, assim, e infelizmente eu entendo, meu trabalho é das 8 às 5, ponto, né? Eu faço ali o que tem que fazer, o básico, e era isso. Mas será que o quanto que tu tá favorecendo para que a gente chegue em algum lugar diferente na educação, sabe? Que nem a gente falou, a gente está aqui hoje, dia 3 de agosto, às 8h17 da noite, dialogando, mas tem muita gente que antes estava daqui a pouco tendo esses mesmos questionamentos, né? Que a gente, será que a minha prática é boa? Né? Que nem a Poliana estava falando, da questão do EVA. Teve muitos professores também que tiveram esse mesmo questionamento, né? E a gente está aí nesse caminho de que às vezes as pessoas parecem que estão bem tranquilas, mas elas estão tranquilas ali porque elas não se questionaram sobre a sua prática, né? E a gente às vezes fica tão questionador da nossa prática e pensa, putz, será que está sendo o melhor que eu estou fazendo? Né? Mas a gente só consegue ter esse pensamento porque a gente está olhando para a nossa prática de uma forma crítica, né? E esse pensamento é tão potente quando ele se dá de uma forma coletiva, né? De que não adianta eu sozinho poderia ler esse livro e ia ter X, né? Aprendi X. A Lady aprendeu Y. Eu e a Lady a gente discute, a gente aprendeu X e Y, a gente trocou. A hora que a gente consegue trocar entre mais pessoas, a gente aprende muito mais, né? A gente vê pontos de vista. É legal ver quando alguém diz, teve X página, tal trecho, daí, eu não me chamei atenção, né? Não me chamou tanta atenção, mas para a pessoa chamou. Por que isso, né? Que a gente está colocando a gente na nossa leitura, no que a gente está trazendo. Então, é legal que a gente possa ter esses espaços de troca, porque é assim que a gente vai conseguir chegar a algum lugar, né? Não vai ser o Bernardo sozinho, não vai ser a Lediane sozinho, não vai ser a Poliana sozinha ou a Pamela sozinha. Vão ser a gente, nas trocas que a gente vai conseguir construir uma educação diferente, né? E seria interessante se todo mundo tivesse na mesma escola, né? Imagine a potência que poderia ter essa escola, mas também a gente pode pensar de uma forma, né? Acho que o Bernardo travou. Ou fui eu? Não, foi o Bernardo. Às vezes ele volta rapidamente. Não sei se voltou. Voltei. Você travou assim, ó. Às vezes a gente, e aí. Eu nem sei o que eu estava falando mais. Mas, Lembrei, isso rapidinho. Não, que às vezes a gente acha que a gente está sozinho e tal, mas tipo, a gente está, digamos, espalhado, né? Para que a gente daqui a pouco, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente possa dizer, tipo, olha só, eu fiz parte de uma educação transformadora, sabe? De que nem eu falei, Paulo Freire, M. Pickler, me faltou o Malaguzzi, enfim, foram pessoas que nem a gente, né? Eles não receberam uma entidade dizendo, a educação infantil é isso, ponto. Não, são pessoas que se colocaram à prova e se questionaram, né? E a gente também tem que começar a ter esse lugar de autoria sobre a educação, sobre a nossa prática, e mostrar para essas famílias, né, o que acontece na escola. Tem o livro aquele, afinal, que os bebês fazem no berçário, e me motivou bastante a tentar mostrar para as famílias o que acontece, sabe? Eu tô nessa luta, assim, de vai e volta, né? Mas, enfim, o processo também é importante. e falando em processos, né? Já chegamos perto do horário previsto, e na verdade esse último encontro, infelizmente não está aqui o pessoal que participou dos 9 encontros. A gente entende as demandas também, está todo mundo voltando, né, de um recesso, mas a gente sempre deixa uma margem, né, tanto que a leitura é mais breve, para que possam se trazer colocações e tudo mais. Então, até porque acho que o único ponto que esse capítulo retoma,
e que acho que é importante, assim, é sobre a continuidade também do trabalho do professor, né? Porque dentro da abordagem régio, se eu inicio o trabalho com as crianças de 3 anos, eu vou permanecer até elas saírem da educação infantil, 3 anos, conhecendo essas crianças e as famílias delas. Né? Então, isso tem um peso muito grande quando a gente para pensar, né? E a gente vê muitas escolas que nem concordam com a ideia de repetir o professor no ano seguinte, quem dirá 3 anos. Né? Então, existe é o professor e o co-professor, né? O professor é o que vai permanecer nos 3 anos e o co-professor pode mudar ou não ao longo desses 3 anos, mas os dois são professores daquela turma. Né? E então, depois de só retomar isso, que eu acho que é para a gente pensar também, eu vou deixar aberto, não sei se a Poliana ou se a Pamela querem trazer, ou o próprio Bernardo, mais alguma contribuição. Se não, a gente vai mimir. Eu tenho uma, né, vocês podem ir pensando, eu já tinha visto esse livro na escola em que eu e a Leide a gente trabalhava, né, ele lá, assim, bonitinho, e, né, esse Linguagem da Criança, né, que legal, dei uma folhada, mas o livro tava, assim, branco, né, no sentido, não tava riscado e tal. Então, eu hoje em dia, eu acho tão potente quando eu vejo um livro, tipo, que foi riscado, tem questionamentos, tem dúvida, tem relações, enfim, porque... Eu entendo que daqui a pouco uma escola, e as pessoas acham que isso não é ideal, mas eu acho que é ideal, né? Eu acho, Bernardo, de que a gente possa ver, olha só, tipo, eu acabei de abrir aqui e vi um texto grifado e escrito o básico, tá? Né? Imagina outra pessoa lendo, por que é o básico? Enfim, tem tantos questionamentos nessas trocas que podem ser feitas, né? De que a gente perde, assim. Eu acho que saio com um monte de questionamentos sobre esse livro, e tenho certeza que nem eu e Leide a gente já fez de ler o mesmo livro um ano depois. É legal a gente ver assim, tinha dúvidas que a gente tinha, que a gente conseguiu, né, resolver, outros pontos que, por que eu li esse trecho e não marquei, por que não, ele me marcou hoje e não me marcou antes, né? Enfim, como a gente vai evoluindo enquanto professor, e, né, a gente quer fazer o volume 2, então esse já teve grandes aprendizados, e com certeza, se a gente for fazer o 2 e rever esse, a gente vai aprender muito mais. E é isso, é se questionar sempre, eu acho que é assim que a gente vai chegar em algum lugar, enquanto educação, enquanto pessoa, enquanto sociedade, assim. Bem, eu, né, só tenho a agradecer aí, eu acho que vocês vão me ter por aqui durante muito tempo, foi um achado o grupo de vocês, né, o nosso grupo, que eu já me sinto prática, né, para a gente falar dessas pedagogias ativas, e eu acho que a gente tem que ser curioso, o professor tem que ser curioso, e ele tem que se reinventar, né, não existe a velha pedagogia, existe a pedagogia de transformação. E eu acho que quando o professor se transforma, ele transforma os próximos adultos que ele vai colocar na vida. Porque eu, como professora de educação infantil, com crianças hoje de 3 anos, eu me sinto um pouco responsável pelo o tipo de adulto que essas crianças vão se tornar. Porque, por mais que alguns digam que não, é muito marcante. O professor de educação infantil, ele marca a vida de uma criança. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande e é preciso que nós estejamos preparados para isso. E como que a gente pode fazer isso? Através das pesquisas, nos preparando, porque os desafios são cada vez maiores, né? Nós acabamos de sair de uma época de pandemia. Quando que eu ia pensar que eu estaria aqui hoje, nessa troca, né, com pessoas? Eu sou aqui de Minas Gerais, vocês parecem ser do Sul, pelo sotaque, essa questão. Quando que eu ia pensar que eu ia me ligar a essas pessoas? E o tanto que a gente pode crescer juntos, né, somar juntos, para que a gente possa mudar a educação. Nós temos um sistema de governo aí, né, que infelizmente não olha para a gente, né, como deveria, nem olha para as nossas crianças, os futuros eleitores, mas a gente pode fazer a diferença sim, né, desde que a gente sente, que a gente estude e vamos fazendo de degrau em degrau, né. No mais, muito obrigada a vocês pela oportunidade e tudo de bom. Obrigada, Poliana. Eu só quero, agora que tu falou disso do governo, né? Eu lembrei de uma fala que a professora Sariane compartilhou em um grupo, que ela disse o seguinte, que ela estava participando de um congresso, se eu não me engano, era na cidade de Pistoia, na Itália também,
E, na época, tinha acabado de se eleger um governo municipal de extrema-direita. E aí, no primeiro congresso de professores, as professoras se perguntaram o que é que nós, enquanto formadores, professores, fizemos para que as nossas crianças elegessem o governo que aqui está, né? Então, o que aconteceu? Porque a escola é a base, todos nós frequentamos a escola, né? Em que momento não se fez nada e a gente tem o governo que está instituído no Brasil hoje, né? Então, são questões que não, é claro, eu não vou chegar amanhã lá nas crianças de 5 anos e dizer para elas: olha, isso daqui, esse governo não presta, votem no partido. Não, não é isso. Mas o que eu vou fazer? Vou dar autonomia para eles escolherem. Vou perguntar para eles o que a gente vai fazer hoje, o que vocês acham dessa ideia, funciona? Como que a gente pode contar para as pessoas? Isso é ensinar uma educação democrática e até mesmo uma leitura, um texto potente, um livro potente que sai além do polvo é azul e solta tinta. Não, sabe? É de olhar para a realidade da escola e ver o potencial dessas crianças. Né? Então, quando a gente fala de que a educação e tudo é político, é disso que a gente está falando. Não se trata de ensinar partido A ou B, mas de ensinar a ter potência de decisão. O próprio cesto dos tesouros. Imagina se eu, uma bebê que aprendi a sentar, tivesse a oportunidade de sentar e de escolher entre 50 materiais o que me chama atenção e mexer neles o quanto eu quisesse. Isso teria um reflexo na minha vida ao longo do tempo, né? São pequenas ações que a gente faz e a gente não tem noção. Na verdade, a gente não tem noção do impacto que a gente deixa na vida das crianças, né? A gente não sabe, a gente acha, se eu for uma boa professora, eles vão lembrar de mim. Não é só lembrar, né? Eu sempre digo, eu sou professora por causa da minha primeira professora, que era péssima. Era uma pessoa que não era boa para as crianças. E eu, como eu já queria ser professora, eu cheguei em casa e disse: eu quero ser professora diferente da minha professora. Né? Então, tudo isso vai nos marcando. Né? Mas, enfim, viu? Já me estendi. Pamela, não sei se quiser falar alguma coisa, se não quiser também, tá tranquilo. Mas eu acho que é isso, gente, né? Uma coisa que a gente sempre fala nos nossos grupos é que as discussões não se encerram, não é porque a gente está lendo o último capítulo dele hoje que vão se encerrar, né? Que nem eu falei, cada vez que a gente for rever esse livro, ou folhear, assim, vão ser novos questionamentos que a gente vai ter, porque, né, eu achei legal o que tu falou, Apoliano, né, de que não existe uma nova pedagogia, uma velha pedagogia, existe pedagogia em transformação, né? E é legal pensar isso, porque não é assim, a nova pedagogia como algo pronto, assim, né? Olha só, a nova pedagogia é só ler esse livro que acabou. Não, ela vai se dar no dia a dia, né? Nesse processo que a gente vai estabelecer. Então, é isso, agradecer vocês, desculpa, e para que a gente possa, né, seguir essas discussões, em seguida a gente vai anunciar os próximos grupos que vão ter, a gente espera encontrar vocês neles também. E também a gente está sempre compartilhando, além dos grupos fechados que a gente faz, a gente sempre busca fazer grupos abertos, ou, enfim, conversar com outros educadores. Nos sigam nas redes sociais, menos no TikTok, nós estamos lá. E aí vocês vão poder acompanhar essa caminhada, porque o Baobá não é meu, não é do Bernardo, o Baobá é um espaço de voz dos professores. Então, uma boa noite e até logo.